Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. No vídeo de hoje nós vamos comentar alguns tópicos muito importantes na estratégia de defesa nacional dos Estados Unidos que apontam os rumos perigosos que aquele país está tomando. Mas antes de iniciar o vídeo, queria dizer para vocês que eu sou o comandante Robinson, militar da reserva da Marinha. Esse aqui é o canal Arte da Guerra, um veículo de análises militares, estratégicas e geopolíticas com enfoque profissional. Então você que está chegando agora, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, faça seu comentário, se puder dar o super sticker ou o super chat, ou se tornar membro do canal, você estará ajudando aí a nossa mídia, que é uma mídia alternativa, né? Então, portanto, ela não tem tão grande alcance, depende de vocês para levarmos esses fatos esclarecedores ao grande público. Dito isso, vamos ao nosso assunto de hoje. Bom, tudo que eu vou falar está num artigo do Brian Berlatic, que saiu no Velho General, né? Um artigo muito bom, um dos melhores que eu li nos últimos meses aí, dizendo que falhas fatais minam a base industrial da defesa americana. O Brian Berlatic, ele tem um canal no YouTube muito bom chamado The New Atlas. Ele faz umas análises maravilhosas. Esse cara é excelente, ele mora na Tailândia. Então o que ele coloca nesse artigo dele, né? Ele faz o artigo com base na Estratégia Nacional de Defesa, que no artigo do Velho General vocês vão encontrar ela para download, tá? Ele faz uma análise, né, com base na Estratégia Nacional de Defesa dos Estados Unidos, em que lá se diz o seguinte: eles apuraram, né, ele apurou que o Departamento de Defesa americano não é atrativo para as empresas em termos de receitas, lucro, etc. Bom, eu já tinha falado isso diversas vezes aqui para vocês, que o pessoal entrega a preços superfaturados, né? É uma realidade que existe. Se for entregar realmente no preço que seria o preço de mercado, não seria atrativo. A BID, a Base Industrial de Defesa Americana, ela não serve o Pentágono, ela serve o Wall Street. Eu já falei várias vezes aqui no Arte da Guerra que como é que o Pentágono funciona? Ele paga um sobrepreço muito grande por armamentos. Aí saiu um vídeo da 60 Minutes, eu vou deixar aqui na descrição também, que diz que mangotes aí, peças que eram vendidas no mercado por $400, a NASA pagava 10 mil, ou seja, o contribuinte americano ele paga um sobrepreço, um superfaturamento que não tem registro na história, né? Então o que está acontecendo? A base industrial de defesa americana está numa situação tão ruim, vocês vão ver ao longo desse vídeo, que tem gente que já fala em nacionalizar mesmo, tá? Do governo avocar, né, essas empresas aí e dar uma cadência da produção. Por que eles estão falando isso? Porque a gente vê que a guerra da Ucrânia está entrando no seu terceiro ano e o pessoal não consegue entregar, né, munição, mísseis, tudo que a Ucrânia precisa. Por quê? Porque a indústria americana é pequenininha, né? E por que ela é pequena? Porque na verdade ela maximiza o lucro. Só que nessa de maximizar o lucro, eles deixaram a eficácia, né, e a produtividade de lado. Então o que eles pensam? A indústria tem que ser enxuta, tem que ser pequena, não sei, para dar lucro. Eles conseguem isso. Só que o que acontece? Você não consegue entregar o equipamento na quantidade que os militares precisam. E quando os militares não recebem os insumos que eles precisam, a sua política externa ela começa a ficar deficiente. Você não vai ter força militar para aplicar mesmo, que é o que está acontecendo com os Estados Unidos na Ucrânia, né? E uma outra coisa interessante que o Berlatic é sensacional. Vocês têm que conhecer o canal dele. Vou deixar tudo aqui na descrição. Ele usa um termo, né, que em português seria padronização, mas ele usa estandardização, né? E ele fala que não há interoperabilidade sem estandardização, sem padronização. E é verdade, porque a gente vê o caso aí de obuseiros da OTAN que não conseguem usar a mesma munição de 155mm. Então o que acontece? A chamada interoperabilidade da OTAN é uma falácia, né? E eu imagino, se isso está acontecendo com munições, eu imagino com itens bem mais complexos, mais técnicos, por exemplo, como comunicações. Eu já vi o caso aí de aeronaves que operavam rádios definidos por software, né? E aí as tropas de terra
usavam rádios analógicos e você não conseguia comunicação. Então, se você não atentar para esses detalhes, você não vai ter interoperabilidade. Eu falo sempre que interoperabilidade é uma questão de detalhes. Você tem que ir nos detalhes, porque ali é que vão aparecer os problemas e que vão matar a sua busca por interoperabilidade, que é a capacidade das forças operarem em conjunto, darem apoio mútuo umas às outras e outras tarefas, né? Por exemplo, ele fala também que alguns países empregam um sistema métrico decimal, os Estados Unidos empregam outra coisa, por aí vai. Aquelas confusões que a gente vê aí quando você tem vários países. Fora o problema da língua da OTAN também, que eu sempre falei aqui várias vezes, né? O pessoal nunca tentou, mas vai aparecer mais cedo ou mais tarde. E o que ele coloca lá? Interessantíssimo, assim, tanto o artigo quanto o vídeo do Berletic, que entre interoperabilidade e padronização, preciso ler aqui porque é muita coisa, tá? As empresas ficaram com o lucro, ou seja, não estão ligando se equipamento você consegue compartilhar, etc., se há uma padronização. O que importa é entregar o equipamento num preço competitivo para apresentar resultado para Wall Street, né? Ele cita um exemplo lá, né? Por exemplo, ele começa a comparar com a Rússia. Tanto o T-72 quanto o T-80 e o T-90 tem o mesmo canhão, né? É o mesmo sistema de controle de tiro e os mesmos optrônicos, né? Isso não acontece com os carros de combate da OTAN. Né, eles têm uma série de diferenças. Então isso dá um problema muito grande. Quando a gente começa a ver, no caso da Ucrânia, está operando 3 tipos de carros de combate diferentes. Você tem o Challenger, fora os russos que ela tem, né? Mas principalmente agora o Challenger, o MU Abrams, né? E o Leopard alemão. Você tem o russo chama isso de zoológico logístico, e é verdade, você não consegue aí uma padronização. Imagina aí como é que fica a cadeia de distribuição de suprimentos para esses carros de combate. E outra coisa que ele colocou também que é muito interessante, né? Que foi o seguinte: a Rússia manteve durante muitos anos na sua BID uma capacidade ociosa da indústria. O que é isso? Eles tinham mão de obra e tinham instalações que não estavam sendo usadas. As instalações estavam deixadas de lado e a mão de obra estava trabalhando num regime bem solecado. Lógico, isso aí encarece o produto, eu não tenho dúvida disso, só que o Estado cobria. O que aconteceu? Quando a Rússia precisou dar um surge, né, um aumento na produção, as fábricas já existiam, a mão de obra estava treinada. Então os russos conseguiram dar todo esse pico aí na produção de munição. O Ocidente não consegue isso, porque eles têm um problema hoje em dia. Primeiro, que as fábricas são pequenas. Segundo, você tem um problema também de que você não tem mão de obra treinada, né? Não é qualquer um fabrica munição de 155mm. Você errar ali, você explode toda a fábrica aí. E outro problema sério é que a juventude americana não quer mais trabalhar nisso. Então você está perdendo o pessoal de antigamente, né? Aquele pessoal que está se aposentando. Muita gente precisa ser chamado da aposentadoria. E quem tá entrando no mercado de trabalho agora não quer trabalhar nisso. O cara quer trabalhar em Wall Street, ele quer ser um publicitário, ele quer ser um produtor de conteúdo, ele quer ser um TikToker e por aí vai. Nisso você vai matando a produtividade dos Estados Unidos. Uma coisa é certa, e o Berletic coloca também, a sociedade americana hoje é uma economia de serviços, né? É financiarizada de prestação de serviços, é que é uma verdade. Porque a produção material vem toda de fora. E um outro negócio que ele coloca também, que é interessantíssimo nesse relatório, né? É que parte da cadeia de suprimentos da indústria de defesa dos Estados Unidos está na mão de seus adversários, Rússia, China. Eu já falei isso diversas vezes, quando eu fiz aquele vídeo do antimônio, famoso aqui no canal Arte da Guerra. Você pega aí o F-35, por exemplo, ele tem 400 quilos de equipamento, né, que são feitos com terras raras, minerais aí, difíceis de serem processados. Quem é o maior processador de terras raras do mundo? China. Então, ou seja, você tem no F-35 400 quilos de equipamento que é produzido com material chinês. Não precisa dizer que se acontecer uma guerra entre Estados Unidos e China, o que o chinês vai fazer com essas exportações aí, né? Então, o que acontece? A gente começa a ver uma série de outras coisas. Por exemplo, as fábricas russas, elas vão dar prejuízo nos próximos anos. Isso é um fato. Só que o governo cobre.
Essa que é a verdade. Ao passo que nos Estados Unidos seria uma coisa assim, seria um sacrilégio você falar em prejuízo nas empresas, né? A própria opinião pública americana não ia querer aceitar isso daí, Wall Street muito menos. Você vai ter um problema sério que no final, lá na ponta da linha, o soldado não vai receber a munição dele. Essa que é a verdade. A empresa está dando lucro, só que o soldado não recebe a munição dele e outras coisas. O resultado que nós temos aí é que a Rússia produz 7 vezes mais munição do que o chamado Ocidente expandido. A Rússia está lutando contra 40 países, né, e consegue produzir mais munição do que todo mundo. Então é um problema muito sério, né? Eu preciso olhar aqui porque é muita coisa, tá, gente, que eu tive que anotar aqui. Então, o que a gente pode colocar, né? Aí ele elenca vários problemas, né? Ele fala aí do problema de STEM também. STEM, para quem não sabe, é Science, Technology, Engineering and Math, né? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Proporcionalmente, a Rússia forma muito mais técnicos, né? Muito mais especialistas nessa área do que os Estados Unidos. E a China, então, não precisa nem dizer, né? Nem falar isso daí. E isso aí faz diferença lá no final das contas. Por quê? Porque a indústria militar é uma indústria eminentemente tecnológica. A partir do momento que você forma muita mão de obra com essas especializações, matemática, engenharia, etc., você vai tendo inovações na área tecnológica. Prova disso são os mísseis hipersônicos da Rússia, os quais o Ocidente não consegue nem emular, nem fazer uma defesa contra, né? Falando em Ocidente, ele colocou uma coisa importantíssima, tá? A China tem uma população maior que todo o G7. Ou seja, para o G7 sobrepujar a capacidade humana da China, que sempre foi muito grande ao longo da história, eu lembro que em 1820 o PIB chinês era 6 vezes maior que o britânico, 20 vezes maior que o americano, e eles estão buscando isso. Olha, é complicado. Tanto o relatório do Berletic, que está aqui na descrição, quanto o vídeo dele, são assustadores. Dá pra cair da cadeira, tá? Eu vou fazer mais vídeos, falando desse assunto, mas eu sugiro que vocês leiam. O Robert Cabaia está de parabéns, foi um dos melhores artigos do ano, tá? Do Velho General. Leiam tanto o artigo que vai estar aqui na descrição, quanto conheçam o canal do Berletic. Também assistam o vídeo da 60 Minutes, que denuncia aí os sobrepreços, né, do Pentágono. Se os Estados Unidos perderem uma guerra um dia, um dos fatores vai ser exatamente isso daí, a negligência com que eles lidaram aí com a cadeia, a indústria de defesa americana. É uma prova também de que o neoliberalismo nunca deu certo. Eu já falei aí, o caso da Ucrânia, tinham 245 empresas de defesa, fecharam todas porque não dava lucro, o resultado a gente está vendo aí. Então esse é o nosso vídeo de hoje, pessoal. Quem quiser contribuir para o canal aí com o Super Sticker, também com o Pix, o link se encontra aqui na descrição, tá? Você pode contribuir pelo Pix, agora pelo PayPal, também tem diversas formas de você contribuir e ajudar o nosso canal. E se inscreva também no nosso Telegram e na nossa comunidade no Twitter. E a gente ainda vai voltar a esse assunto, tá? Leiam as referências e a gente está de volta daqui a pouco, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais.